para fechar hoje a ideia era ir até os 3 anos, né? Então, pensando aí nesse processo que nós falamos de 1 a 2 e 2 a 3, nós temos uma explosão de habilidades. Explosão, literalmente explosão, né? Cada faixa etária nova são explosões, mas de 2 a 3 você consegue ver, em especial aqui eu vou trazer agora um pouquinho da fala de alguns critérios que, se você tem uma criança nessa faixa etária, olha se ela está caminhando para essas habilidades. Então, 2 a 3 aninhos é um momento que a criança ela está aumentando essas orações, né? Então, falei lá que ela já, com 2 aninhos, ela começa a juntar. Então, até 3 anos, essa criança já está juntando 3, 4 palavrinhas. Ah, Andressa, mas de forma bem estruturada? Não, ela ainda não coloca tudo de forma estruturada corretamente, né? Mas ela já está unindo, ela já está se comunicando bastante. Nós costumamos falar também sobre o termo protonarrativa, né? Que é o momento que os pais estão ali com o livrinho, que por sinal todas nós, né, sei que recomendamos. Leve um livrinho para casa, estimule essas contações, são importantes, em especial nessa faixa etária, porque é nessa faixa etária que a criança ela vai tentar fazer essas contações. E por que é protonarrativa? Porque este momento ele precisa do outro. Então, você vê como é cooperativo, né? O outro é o pai, ou a mãe, ou a vovó, que estará trazendo, né, para a criança. O que aconteceu depois? E o que tem aqui? Então, nessa narrativa que ainda não está elaborada, ou era uma vez um menino que faz... Não, ela está ainda elaborando, já porque é essa fase no qual o outro vai dar embasamento. Então, se eu não estimulo, se eu não trago esses itens para casa, provavelmente esse critério aqui vai demorar um pouquinho mais. Né? Então, olha como é importante. E é neste momento também que a criança traz respostas. Então, o papai pergunta lá, o que você está fazendo? Dançando? Com verbos, né? Então, às vezes, nessa troca de turno, também não espere entre 2 a 3 anos que essa criança... Eu estava dançando lá no meu quarto. Não. Na troca de turno, nós falamos que normalmente essa criança ela faz trocas mais simples. Então, eu falo, o que você estava fazendo? Ela compreendeu a minha pergunta, olha lá, e ela traz, dançando. Então, depois ela vai elaborar cada vez mais. E para falar, ela faz muitos pronomes pessoais, traz para a frase. Então, isso, ela já não fala mais, né? O Lucas pegou a bola. Isso, ela traz mais, já traz o meu, minha. Então, até coloca... coloca muito, às vezes, assim, o sapato, meu sapato, ou o sapato, minha, até de forma incorreta, essa estruturação, por vezes nós olhamos a criança, dá até risada, né, porque ela tá fazendo uma estruturação não tão adequada, formalmente, né, da gramática, mas é essa projeção. Minha no lugar que não era para ser minha, né, mas ela está tentando construir. Então, são esses critérios em fala que você vê, 2 a 3 anos, uma explosão. E é essa explosão que eu preciso estar atento. E aqui vai um ponto que eu queria trazer da fonoaudiologia. Ecolalias. Sim. Tá? E depois nós vamos trazer o sentar em W, né? Esses comportamentos estereotipados. Por quê? Porque a criança, nessa faixa etária de 2 a 3 anos, ela, até antes, mas nós olhamos muito para esse critério aqui de fala, a criança está imitando. A Laura trouxe base é imitação, ela precisa. Então, a criança que está se desenvolvendo no padrão esperado, ela está imitando o outro, correto? Então, quando eu vou falar algo, eu posso estar repetindo a fala do outro. Isso é normal? Está dentro do critério? Está. Depende da sua frequência, tá? E contexto.
Ponto muito importante. Então, a criança, ela pode repetir a fala do outro? Pode sim, pode. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falo, nossa, que legal! E a criança repete. Legal? Legal, tá? Repetiu. Mas o que ela fez aqui? Ela repetiu, porque o outro falou, e ela tá tentando estruturar essa narrativa dela, estruturar essa frasezinha, estruturar, neste caso, essa palavra, tá? Então, ela tá tentando e faz essa imitação porque ela tá num processo de estruturação. Diferente, fazer uma ecolalia, que é uma repetição, com mais frequência durante esse por exemplo, o dia, tá? Eu vou dar o exemplo de um dia, com mais frequência e um contexto que nós chamamos inusual. Então, eu falo, a Laura me fala assim, você quer comer? E a criança repete, você quer comer? É a mesma entonação do outro, critério importante, entonação é o mesmo do outro, tá? E a repetição total da fala do outro. E você vê que não tem um ato de compartilhar, tá? É um ato de repetição que torna-se inusual. Por quê? Porque ele faz várias vezes ao dia. Isso prolonga mais do que 3 meses. Os pais trazem essa repetição, está frequente. Eu vejo há mais de 3 meses esse comportamento. Então, é diferente do padrão que nós esperamos, mas nem sempre as pessoas sabem que a criança sim vai imitar a fala do outro. Então, é bem comum que a mãe às vezes chegue e fala, ela está fazendo ecolalia, porque eu ouvi que se ela repetir é uma ecolalia. Não, calma, que contexto é? Em que faixa etária está isso? Então, de 2 a 3 anos eu posso sim, a criança vai repetir algumas falas do outro para estruturar. Tenho dúvida de o que é, se é, não é? Leva ao terapeuta, ele vai discriminar, ele vai observar o contexto, a forma que nós chamamos na análise do comportamento, a topografia dessa palavra, né? Em que contexto que está. Então, um ponto importante, que é um critério importante do autismo, né? Ecolalias. Tardia, né? também, né, Andressa? Imediata, tardia, tem outras ainda, né? Nós temos vários tipos de ecolalia. Ecolalia é eco, repetição. Lalia, fala, repetição de fala. Só que ela precisa ter contexto inusual, ela tem um critério. E aí um ponto essencial. Lá, antigamente, nós achávamos que ecolalia era um processo ruim da criança. TEA, tá? Então, nossa, a criança tem ecolalia, nossa, que dó, né, que ela tem, isso daí vai deixar muito difícil esse desenvolvimento da fala e um peso enorme para a ecolalia. E não, muitos estudos atuais têm visto que ecolalia é intenção comunicativa. Por mais que, por vezes, ela é uma imitação e às vezes ela não tem um contexto formal de troca, ela já é uma intenção. Então, se a sua criança ela tem ecolalia, sim, nós vamos fazer uma intervenção em cima desse padrão ecolálico, né? No entanto, isso já é muito bom comparado com uma criança que não tem emissão nenhuma. Se ela tem ecolalia, ela tem um padrão. Ela tem alguma intenção comunicativa. Use essa ecolalia para o terapeuta, para os pais. Essa ecolalia é vista hoje como ouro, sim, é vista como via de potencializar, de desenvolver essa fala, essa comunicação.